Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar do jornalismo como um instrumento da democracia. Na verdade, eu e você hoje iremos descobrir se jornalismo é realmente um instrumento da democracia ou não, né? Mas antes disso, inscreva-se no canal caso você esteja assistindo o vídeo a partir do YouTube. Inscreva-se, partilhe o canal e ative o sininho. E se você estiver a assistir o vídeo a partir do Facebook, apenas coloque aí o seu gostei, o seu comentário e partilhe o link, partilhe o vídeo com seus amigos, com seus familiares e com todos. Beijos e boa aula para você. Bom, nós sabemos primeiro que a discussão entre democracia e comunicação constitui um aspecto peculiar no campo de pesquisas em democracias políticas. Isso porque nós encontramos nos regimes autoritários, né, a ausência do debate, a ausência, né, das ideias construtivas da sociedade civil. Encontramos também a ausência de vozes plurais, ou seja, vozes de muitas pessoas que levantam a mão, né, para dar aquilo que é o seu contributo sobre uma situação, né, no seu país. Então, nos regimes autoritários não existe isso. A comunicação política é feita a partir da propaganda, do centralismo. E lá você não pode opinar sobre nada. E não existe liberdade de imprensa, muito menos de expressão. Enquanto que em democracias, em regimes democráticos, nem assim que há lá liberdade de imprensa e de expressão, há lá vozes plurais, confronto ideológico. Percebemos também que o governo ele deve renovar o seu discurso. Ou seja, estamos numa sociedade democrática, estamos num regime democrático onde aquele pode falar, onde é permitido, né, debates, onde a sociedade civil tem espaço. Então, claro que o governo será obrigado a renovar o seu discurso, porque ele deve dar ouvidos, nem assim que é a oposição. Saber o que a oposição diz, quais são as ideias da oposição, saber o que as pessoas dizem e deste modo sentar também a analisar se nós podemos mudar alguma coisa aqui na forma de governação, temos que renovar o nosso discurso político. É basicamente isso que acontece neste regime democrático, né? Mas antes de sabermos ou entrarmos nessa parte que mais nos interessa, que é o jornalismo como instrumento da democracia, resta primeiro explicar, né, ou dizer quais são os modelos de democracias. Primeiro encontramos o modelo das elites, né? A perspectiva elitista. Então aqui nós percebemos que os grupos eles lutam e usam a imprensa para se legitimar. Eles precisam, né, da comunicação, dos meios de comunicação para legitimar aquilo que eles pensam. Só que aqui esses grupos reconhecem que nem todos numa sociedade têm a capacidade para governar. Nem todos nem podem governar. Existe um grupo que especializa-se nesta área de governo. Existe alguém com competências necessárias para governar. Então nós encontramos isso neste modelo elitista, onde nem todas as sociedades podem governar. E sim, existe alguém para governar. A circulação das elites diz que há sempre uma rotatividade das elites, ou seja, é necessário nem que se renove, é necessário nem que se mude de governantes talvez em cada 3 ou 5 anos. Então, deve existir sempre essa mudança, essa renovação, essa rotatividade das elites. Eles usam a comunicação social, ou seja, a imprensa vai servir de cão de guarda, a imprensa vai servir de vigilante, a imprensa é que irá olhar para o governo, a imprensa é que irá ver onde é que o governo está a falhar, no que o governo está, né, a falhar, se há corrupção, se o governo está a roubar, se o governo está a fazer não sei o quê. Então a imprensa aqui nesse modelo de elites, ela vai ficar ou vai servir de cão de guarda, vai estar ali a observar como é que as coisas vão. Por isso que há sempre aquela rotatividade, porque desde o momento em que a imprensa vai identificar um certo problema, um certo erro, talvez, de quem está a governar, nem vai se discutir, nem se essa pessoa vai continuar no cargo ou não, vai continuar a governar ou não. Por isso que existe essa rotatividade. E essa rotatividade deve-se nem ao papel desempenhado pela comunicação social, que é de cão de guarda, que é de vigilante. Aqui nós percebemos que as elites que estão no governo, elas enfrentam o confronto das elites que estão na oposição. E essas elites que estão na oposição fazem o quê? Essas usam a imprensa para legitimar, usam a imprensa, né, como instrumento, né,
como instrumento para se desvendar ou se descobrir as coisas que as elites que estão no poder falham ou se são um bando de corruptos. É a imprensa quem vai fazer isso, e as elites que estão na oposição, elas vão usar esta imprensa, né? Vão usar essa imprensa para combater, né, aquele mal que está talvez ali a governar. Então, é basicamente isso que nós encontramos no modelo de elites. E mais uma vez, nós encontramos que aqui já há um uso da imprensa como um instrumento para a democracia, né? Vai-se usar o jornalismo investigativo. Então, a oposição aqui usa a imprensa para combater quem está no poder. E logo mais encontramos a democracia republicana, né? Onde nós percebemos que aqui o mais importante é o bem comum. E a imprensa é ela quem irá garantir o bem comum na sociedade. Nós percebemos que em democracias republicanas, né, a mídia tem a função de olhar para o povo, tem a função de garantir com que o povo esteja bem, né? A maior responsabilidade da mídia aqui é o bem comum, é o bem-estar de uma sociedade num todo. Está aqui para olhar para as necessidades, para as preocupações, para as aflições de um povo, e não para interesses privados, e não para interesses particulares. Por isso que a mídia está como um quarto poder, pois é um poder. Está aqui para trabalhar para a sociedade, está aqui para estabilizar a sociedade. Então é um poder. Por isso que o jornalismo aqui é considerado o quarto poder. Mais uma vez encontramos rastros de que o jornalismo é sim um instrumento da democracia. E depois encontramos a democracia de grupos de interesses, ou seja, a democracia pluralista, onde nós percebemos, né, que existe um interesse de governar em uma sociedade, interesse de muitos, e todos esses grupos de interesses precisam ou procuram usar a mídia ao seu favor. Então, neste regime, a mídia deve captar as informações de muitos grupos, ou seja, a mídia deve estar ali para escutar o que os gays dizem, o que uma sociedade de gays diz, o que uma sociedade do feminismo diz, né? Igualdade de gênero. Então, nós encontramos aqui vários grupos que têm seu interesse. Ou seja, você é gay, nem vai lutar junto com seu grupo, vai lutar nem para aquilo que é a vossa estabilidade, o vosso bem-estar. Você que faz parte de um grupo de feministas, de feminismo, vai lutar pela igualdade de gênero. Então, é basicamente isso que acontece nesta democracia de grupos de interesse. Existem vários grupos que cada grupo tem seu interesse. Então a mídia, o que vai fazer aqui? A mídia vai captar a informação, né, de cada grupo, vai captar a opinião de cada grupo. Então aqui o poder está na sociedade, todos têm poder. Os chefes de quarteirão têm poder. Todos, nem num grupo, tem poder. O chefe da turma tem poder. O chefe numa empresa também tem poder. Então é uma sociedade onde todos têm poder em determinados grupos, e todos esses grupos têm um certo interesse. Então a mídia está aqui para ouvir este, para ouvir aquele, ouvir aquele, ouvir aquele. Basicamente isso, vamos chamar de um modelo, né? E por último, encontramos um modelo complexo, que é a junção da perspectiva republicana e pluralista, onde encontramos o bem comum e o interesse. Ou seja, a liberdade de expressão aqui deve ser valorizada. Cada um nem deve levantar a mão. Os gays devem ter poder. Não, devem ter nem uma liberdade para se expressar, devem ter um espaço para falar aquilo que é a sua opinião. O feminismo também deve ter o seu espaço, né, para se expressar. Então, desde o momento em que esses grupos se expressam, né, automaticamente estaremos a contribuir para um bem comum, que é a democracia republicana. Então aqui nós podemos ver o jornalismo como um fator decisivo para a democracia, como os olhos da nação, como um poder fiel para a democracia, como um quarto poder, como um cão de guarda, como garantidor do bem-estar comum, como vemos lá na democracia republicana, né? Agora vamos ao que mais nos interessa: jornalismo como instrumento da democracia. E nós percebemos que o jornalismo pode ser instrumento da democracia, né? Usando ou assumindo a posição do cão de guarda, da fonte de informação pública, usando também uma representação do povo. Agora vamos entender nestas três perspectivas o que exatamente acontece. Assumindo o papel do quarto poder, do cão de guarda,
é o jornalismo quem vai garantir com que as normas sociais sejam cumpridas, com que as normas que existem, né, numa sociedade, né, sejam cumpridas. Então o que vai acontecer aqui? O jornalismo vai vigiar, vai olhar bem aos redores, né, se essas normas estão sendo cumpridas, e se não estão sendo cumpridas, o jornalismo vai procurar, né, fazer com que essas normas sejam cumpridas, a execução das normas sociais. Ele irá tornar público aquilo que é privado, aquilo que as elites querem esconder, aquilo nem que os grupos de interesses querem esconder, aquilo que o governo quer esconder. É o jornalismo quem vai desvendar, é o jornalismo quem vai mostrar à sociedade, é o jornalismo quem vai chamar a atenção da sociedade e dizer: olhem só esse governante que vocês escolheram, ele é assim, ele faz isso, faz aquilo, ele escondeu isso, mas agora está aqui, vejam todos, eu coloquei à tona. Então é basicamente essa função, né, que o jornalismo vai desempenhar naquilo que concerne ao quarto poder, ao cão de guarda, né? Vai tornar público aquilo que as elites, que os grupos, que o governo quer esconder, quer tornar privado. Vai garantir com que as normas sociais sejam executadas. Então, depois encontramos o jornalismo como representação pública, onde nós percebemos que aqui, nem ao ler o jornal, ao ler as notícias, nem no jornal, ao assistir ao noticiário, nem na televisão, ao escutar noticiários no rádio, nós como povo, como cidadãos, sentimos-nos representados pelo jornalismo, pelos mídias, porque eles ali vão falar daqueles problemas que nos afligem, daquelas coisas que nos atormentam. Então, quando nós vemos esses temas, nem que mexem conosco ali, nós sentimos-nos especiais, representados pelo jornalismo, pela mídia. Então é basicamente isso que encontramos, né, nessa perspectiva do jornalismo como representação de um povo, como representação pública, nos representa. Escreve exatamente aquilo que acontece conosco. Porque sabe por que ele escreve isso? Porque ele é um quarto poder, porque ele é um cão de guarda, porque ele é um vigilante. Um vigilante está ali a olhar por nós. Está ali com olhos, né, de uma sociedade, está a olhar para todos nós, está a ver o que preocupa este, o que preocupa aquele, afinal, o que podemos fazer para melhorar isso, o que podemos fazer para alcançarmos um bem comum. Então nós sentimos-nos representados quando vemos esses noticiários, quando vemos a televisão, quando ouvimos o rádio, quando vemos notícias, né, no jornal. Então é basicamente isso que acontece, né, nessa perspectiva do jornalismo como representação pública. Representa-nos. Então, vamos ver, né, a outra função. Depois encontramos a última perspectiva, que é o jornalismo como fonte de informação pública, onde esta promove a racionalidade coletiva, né? A forma como as pessoas pensam. Está aqui para ouvir o público, está aqui para saber o que as pessoas pensam, o que as pessoas conversam, quais são as preocupações da sociedade, o que a sociedade mais precisa. Então, ela vai servir aqui como fonte de informação pública. E além de ela promover a racionalidade pública, vai promover aquilo que nós chamamos de autodeterminação. Só que vai ser o que? Autodeterminação pública de uma sociedade. Ou seja, ele vai mostrar as elites que estão a governar, vai mostrar às pessoas que esta sociedade pensa, essa sociedade tem ideias, essa sociedade pode construir um Moçambique, um Brasil, um Portugal melhor. Então ela vai mostrar aquilo que são as opiniões da sociedade, vai racionalizar tudo aquilo, vai mostrar que as pessoas são capazes de fazer alguma coisa para desenvolver o país ou a sociedade onde está inserida. Então, a partir de tudo isso que nós falamos hoje, nós percebemos que o jornalismo também assume um papel, né, de um instrumento para a democracia. O jornalismo também é um caminho para se chegar à democracia. E nós percebemos que o jornalismo constitui um papel importante na sociedade. É basicamente isso que eu tinha para falar nesta aula. Muito obrigada pela atenção dispensada. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe ficar o seu gostei e o seu comentário. E partilhe o link, partilhe o canal também, caso você esteja no YouTube, partilhe o canal, ative o sininho, e no Facebook você somente tem que partilhar o link com seus amigos, conhecidos, familiares e todos. Nem nos vemos na próxima aula. Muito obrigada, de verdade.